Oi, gente. Oi. Vocês não fazem ideia do quanto que a gente tem aprendido. Putz, cara, tá Acho que é legal, aprendido cara. no sentido da gente tá criando, assim, conceitos, né? Sobre as Pensando, coisas, sabe? Assim, que a gente fala, tá nossa, muito legal. vamos falar sobre isso, aí a gente acaba trazendo isso para nossa vida, né? Tá sendo bem É uma interessante. coisa que a gente sempre fez, mas a gente sempre fez só entre nós, né? Agora parece que a gente está fazendo com uma outra pessoa. Pelo menos a gente espera que tenha vocês aí nos assistindo. E a gente estava pensando hoje em trazer para vocês alguns aspectos que a gente não pensa muito, a não ser que, né, assim, se deixar solto a gente acaba deixando passar, mas são aspectos muito importantes do relacionamento. Quando você olha uma família, por exemplo, você tem papéis diferentes, você tem idades diferentes, você tem reciprocidades diferentes. Vou pegar dois exemplos. A família que você fala é mãe, pai e filhos, a nuclear. Tanto a família nuclear quanto outras famílias. Por exemplo, a relação entre marido e mulher é uma relação de um certo tipo, a relação entre filho e pai é uma relação de outro tipo, irmão e irmão é de outro tipo, avô e filho, tio e sobrinho. São relações diferentes. Independente das diferenças pessoais. Sim, né? sim. A própria relação é diferente. Tá. E uma das coisas que a gente andou pensando é que tem certas relações a gente vai chamar de convergentes, né? Por exemplo, a relação marido e mulher. Eu vou dar um exemplo bem claro. Se essa relação funciona e vai evoluindo com o passar do tempo, as pessoas vão se aproximando, ficando mais parecidas, ficando mais concordes. Isso é muito verdadeiro, porque às vezes a gente olha para alguns casais, não sei se vocês já pensaram nisso, e elas se parecem até fisicamente. Você fala, nossa, parece que são da mesma família, né? Acabam se tornando membros da mesma família. E já uma relação, por exemplo, entre pai e filho, ou entre irmão e irmão, por exemplo, ela é divergente. Em que sentido? Na medida que o tempo passa, vai sendo compartilhado uma parte em comum, mas a parte que não é em comum vai aumentando. E, na verdade, a diferença entre as pessoas vai aumentando. Não é? Você pensa, por exemplo, a gente se esforça, né, nega, para ficar mais junto, mais próximo. Assim, acho que a gente se aproximar das coisas, das mesmas coisas, né? Assim, estudarmos juntos, né? Pensarmos como é essa discussão que a gente está tendo tomarmos aqui. um vinho junto, assistir um filme, né, do mesmo gênero, né? Ou drama, ou comédia, mas pensa, né? Se um não gosta daquele gênero ali, você coloca... Por incrível que pareça, é horrível. Ela aprendeu até, não 100%, claro, mas ela aprendeu até a gostar de futebol. É verdade. Isso é uma convergência, não é? Mas, por exemplo, quando você examina com os filhos, né, nega? Por mais que a gente os ame e esse amor vai ficando cada vez maior, as nossas já se casaram, já começaram suas próprias famílias, então hoje elas estão vivendo outras famílias. Então a nossa distância com elas emocionalmente é a mesma, mas do ponto de vista objetivo não é. Elas fazem uma série de coisas que a gente nem tem ideia, né? É muito diferente. Às vezes você olha assim e fala, nossa, como é que será que era, né, o convívio na época, né? Porque parece hoje assim bem diferente, né? Tem uma herança em comum que sempre vai ficar porque somos da mesma família. Tem coisas que eu sou muito parecido com meu pai e minha mãe, tem coisas que a Valéria é parecida com o pai e a mãe dela, né? Mas nós formamos uma identidade, e como a nossa história é uma história convergente, possível que a gente às vezes espere uma convergência de outras relações. Eu acho que isso, assim, para mim, né,
eu sempre tento enxergar algum exemplo, assim, bem prático e bem visual. Eu acho que eu sou muito visual. Que é assim, se vocês forem perceber, por exemplo, as casas das pessoas. A casa nossa tem uma certa arrumação, né? A casa das nossas filhas, apesar delas terem morado anos conosco na nossa casa, né? Hoje a casa delas é diferente da nossa casa. É como se tivesse uma personalidade própria, né? Como é que fala? A arrumação, o movimento, o estilo, a forma como as pessoas diferente. usam. Claro, mesa todo mundo usa, mas do mesmo jeito. Mas o tempo que você passa na mesa, o tempo que você passa no sofá, o tempo que você passa no quarto. Porque eu acho que a casa expressa muito o que a gente totalmente, é, né? A forma como a gente, como é que fala, organiza a casa ou não. A vida, o espaço ou não. Isso ou não então, foi legal. Eu acho que toda casa é parcialmente organizada e parcialmente desorganizada. Como, aliás, a própria vida, né? Acho que faz parte, né? Ai, gente, então... A gente queria oferecer isso para vocês. Esquecemos de novo, gente. Eu queria falar isso no começo lá. Não é que eu acho ruim que vocês deem like, mas, nossa, eu esqueço de falar no começo. Então, deem um like, compartilhem o vídeo, chame pessoas para conhecer o nosso canal, se vocês gostaram. E acionem as notificações para vocês receberem os vídeos novos. Uma coisa que aconteceu já algumas vezes, esses dias foi até um amigo que sugeriu, né? É que as pessoas começam a propor temas. Então é legal a gente pensar nisso, porque nós temos uma certa forma de pensar. Mas às vezes você tem curiosidade, puxa, como é que isso que eles pensam se aplicaria no tal tema, em tal tema? Pode perguntar, comenta. A interação é bem legal e a gente adora. Certo? Até a próxima. Até.